nós nos colocamos na Tua presença submissos ao que o Senhor quer, não ao que nós queremos. Nós temos nossos planos e nossos projetos, mas certamente, Senhor, esses planos e projetos precisam estar submetidos à Tua soberania, Senhor. Aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor vai fazer. Enche o coração do Teu servo, não somente a sua mente, mas também o seu coração, Pai, de palavras vivas, palavras, ó Deus, que são aprovadas pelo Senhor e são ungidas pelo Teu Espírito. Nós o abençoamos, nós pedimos que o Senhor o fortaleça, desde, Senhor, a sua cabeça até os seus pés, com a Tua presença, com a Tua glória, com o Teu poder, Senhor, com a Tua graça, misericórdia, bondade e com a sabedoria do alto. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Eu lerei do versículo 6 a 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15, do versículo 6 a 15. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, o versículo 6 diz assim: Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso por amotinadores, ou com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizessem como de costume. Pilatos lhes respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por tamanha bondade que o Senhor tem manifesto em nosso favor. Pai, ontem dormimos, hoje acordamos. Muitos queriam ter o privilégio de ver a luz do dia, mas não puderam, porque já partiram. Nós que ficamos, Pai, com certeza, não somos melhores do que os outros que já foram. Nós ficamos porque os teus propósitos conosco ainda não estão consumados. Pai, nos dê a consciência necessária para que, enquanto vivermos, vivamos só para a tua glória e para o teu louvor, para que assim cumpra-se em nós a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Pai, esta manhã abrimos mãos dos nossos afazeres, viemos para juntos, ó Pai, celebrarmos ao teu nome e junto nos edificarmos uns aos outros, Pai. Pai, comemos, nos abraçamos, nos saudamos, já cantamos e até já oramos, Senhor. Nesse instante, ó Pai, queremos ouvir a tua voz. Aquieta o nosso coração, tranquiliza o nosso espírito,
e permita, Senhor, que o Teu Espírito, como tem feito desde o começo, ó Pai, se mova com liberdade no nosso meio. E seja Ele o leal intérprete, Senhor, desses versículos que lemos em cada coração. Pai, que cada um receba a porção certa que o Senhor mandou para a edificação, ó Pai, da vida de cada um e da vida da sua igreja, Senhor. Pai, somos Teus e o Senhor é nosso. Nos assista nas nossas limitações. Nos perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Pai, não permita que essas coisas se interponham entre nós e o Senhor. Mas a Tua mão estendida nos abençoe e os Teus ouvidos abertos nos ouçam, Senhor. Pai, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Descansamos, porque a Tua graça nos basta. Em Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, quero agradecer o privilégio de falar na EFA mais uma vez. Agradecer a Deus pelos líderes que tenho, que mais do que líderes são meus amigos. Meu velhinho, meu apé, minha pastora, enfim. Agradecer aos meus irmãos, pastores, colegas de ministério, enfim, a poder rever alguns que já não vi há muito tempo, foi um privilégio. Passei um susto alguns dias atrás, e eu temia não voltar a vê-los, mas aprove Deus me dar a graça de retornar no vosso seio. Meus irmãos, transformados para transformar. Eu quero me valer desses versículos para trazer algumas coisas, fazer uma tempestade de ideias em torno do ministério, em torno da vida cristã, em torno dos desafios com os quais nos debatemos hoje. A transformação é uma mudança. Mas nem toda mudança é transformação. A transformação vai muito além da mudança. É uma mudança muito peculiar. E como mudança, a gente ousaria até dizer que a transformação é a radicalidade da mudança. Por quê? Porque a mudança, ela é intrínseca às coisas. A mudança é intrínseca às coisas. Os antigos diziam que todo ser é dotado de duas características: o ato e a potência. O ato é aquilo que se é no instante. A potência é a possibilidade de vir a ser. Então, eu olho para Júlia, né? Eu olho para a Julinha, em ato, ela é uma criança, mas em potência, é uma mulher, é uma mãe. Enquanto potência é possibilidade de vir a ser, é um vir a ser, é um porvir. Então, não há nada existente que não esteja inscrita neste processo de mudanças entre o ato e a potência. O único que não se submete a esses pressupostos é Deus, porque Ele é ato puro. Deus não tem potencialidade, porque Ele não tem vir a ser, Ele é. Ele nunca foi, Ele nunca será, Ele é. No entanto, é por Ele ser que Ele engendra não só a mudança, quanto a transformação. Então, mudar é intrínseco a todas as coisas que existem. Mas nem todas as coisas que existem se transformam. Então, vamos pensar algumas transformações naturais. O carbono no carvão, sob intensa pressão e alta temperatura, vira diamante.
Isso é transformação. De carbono para diamante. Isso é transformação. Pensando na gente, a transformação é um fenômeno extremamente complexo. Por quê? Porque a transformação, a primeira coisa é que ela não está ao alcance dos olhos. Mas ela se manifesta aos olhos. Um sujeito transformado é o mesmo que a gente vê todos os dias. No entanto, as suas expressões não são as mesmas. É engraçado que quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente lê as Escrituras, a gente tem boas razões para dizer o seguinte: em alguns momentos a transformação humana é chamada de conversão, outros momentos é chamada de, são N nomes. Tem uma em particular que aponta bem para esse fenômeno, radicalização da mudança, porque num instante o coração é de pedra. No outro instante, o coração de pedra vira coração de carne. A pedra não tem condições de virar carne. Mas eu posso fazer da carne uma pedra. A mudança da água para o vinho é transformação. Não é só mudança. Mudança na água seria torná-la mais quente, mais fria, sólida ou gasosa. E são mudanças. Mas transformar água em vinho, aí já não é só uma mudança, é uma transformação. Então, eu estou começando por explicitar a transformação para a gente começar a adentrar, antes de qualquer coisa, na nossa própria vida e nos perguntarmos: eu sou transformado? Eu fui transformado do quê para o quê? Para o quê? O que eu era e no que me tornei? Porque se eu não perceber algum tipo de radicalidade nesse movimento, eu não estou transformado. Eu continuo o mesmo. Bom, isso é introdução. O texto que nós lemos é extremamente ilustrativo em termos de mudanças e transformações. E não só isso, mas também dá uma clareza em relação a estes que precisam de ser transformados. Jesus já foi julgado no Sinédrio. O Sinédrio, não contente com o que fez, delega a responsabilidade às autoridades políticas e militares, por sinal, para que eles continuem, para que eles estendam, para que eles ratifiquem a sentença que eles deram a Jesus. Claro que o Sinédrio é um tribunal religioso, um tribunal cristão, não diria tanto, mas religioso. Os líderes religiosos se reuniram, julgaram Jesus e o sentenciaram à morte. Não satisfeitos, queriam a legitimidade dessa sentença das autoridades políticas e militares. Então levam Jesus para Pilatos. Na presença de Pilatos, começa toda uma narrativa em torno da cena e Pilatos julgando Jesus, apelando inclusive para a consciência da população, para a consciência da multidão. Por quê? Porque dos líderes religiosos, deles ele não esperava mais nada, porque sabia que o entregaram Jesus por inveja. Então, em nenhum momento Pilatos se dirige aos líderes religiosos. Mas
se dirige à multidão. Só que os líderes religiosos se embrenharam no seio da multidão e começaram a incitar a população a que ratifiquem as intenções deles. E a multidão, movida por esse, não fez outra coisa senão ratificar a sentença a que Jesus foi condenado pelo Sinédrio. Querem que eu vos solte o vosso rei? Não, nosso rei não. Nós queremos que nos solte Barrabás. E o que é que eu faço com o vosso rei? Crucifique-o. Crucifique-o. E aí Pilatos, até onde o texto me permite afirmar, era a única consciência sensata nesse juízo. No final das contas, ele termina com a mesma insensatez. Porque o texto vai dizer, querendo Pilatos contentar a multidão, mandou açoitar Jesus e depois o entregou para ser crucificado. Bom, temos aí algumas personagens, cada personagem, de alguma maneira, tem uma tipologia própria, tem um jeito próprio de proceder. A multidão tem um procedimento, Pilatos tem outro procedimento, o Sinédrio, ou líderes religiosos, têm outro procedimento, e no meio de toda essa algazarra está Jesus, que tem um procedimento extremamente peculiar. No meio de tanta balbúrdia, Jesus permanece silencioso. Jesus não abre a boca para dizer absolutamente nada. Nos versículos que antecedem o versículo 6, Jesus ainda falou alguma coisa. Porque Pilatos se dirige a ele perguntando, tu és o rei dos judeus? A resposta, a única palavra que Jesus disse durante esse julgamento em Pilatos foi, tu o dizes. Tu o dizes, não sou eu que estou dizendo isso. É você que está falando. Tu o dizes. Foi a única vez que Jesus abriu a boca para se pronunciar. Bom, eu começo com Jesus a partir dos seus atos. O que me chama a atenção em Jesus é este modo silencioso de ser diante das acusações que ele sofre. Ele sabe que ele foi sentenciado à morte antes de ser julgado. Desde o comecinho do seu ministério, os fariseus e companhia limitada já estavam arquitetando como o surrupiariam. No entanto, só precisavam de um álibi perfeito para lhe tirar a vida. Então a sentença de Jesus já estava assinada antes de ser julgado. E Jesus, quando está diante do julgamento, é como se ele dissesse, cara, vou falar o quê? Eu já estou sentenciado, vou falar o quê? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Não é melhor ficar quieto. Façam o que vos apraz. Gente, se a gente soubesse o poder que o silêncio tem, a gente gosta de falar. A gente tem dificuldade de se calar. Então, o meu primeiro apelo é, se você quer ser um agente de transformação, porque já foi transformado, aprenda a se calar. Calados, nós falamos muito mais do que falando. Calados, nós nos comunicamos melhor, às vezes, do que verbalizando os nossos pensamentos.
Mas o que me chama a atenção nesse sentido, e é isso que eu quero destacar para nós, obreiros, pastores, ministros, enfim, é o fato da dificuldade de silenciar na condição de ministros, na condição de obreiros, na condição de líderes. Nós temos uma propensão muito maior em nos justificar, porque aquilo que nós estamos fazendo não está claro nem para Deus e nem mesmo para a nossa consciência. A gente usa o artifício do discurso para justificar o que a gente faz. Porque se o que você está fazendo é claramente vindo de Deus, não é você que tem que se justificar. Quem te justifica é o Senhor que te mandou fazer o que você está fazendo. Então, quando você encontra esse tipo de liderança, que é hábil na justificação, pode acreditar, esse aí é o cara da mudança, não é o cara da transformação. Para nós, o caso é um pouquinho mais sério, porque nós vivemos um conflito sério no que diz respeito à vocação. Que nós somos vocacionados, parece claro. Mas o problema é que nós vivemos num mundo profissionalizado. E a todo tempo, há uma expectativa no imaginário coletivo dessa sociedade em que nós estamos inseridos, a que abramos mão da nossa vocação em nome da profissionalização desta vocação. As ovelhas querem vocacionados, mas a instituição exige profissionais da fé. Então você e eu, nessa conjuntura em que estamos inseridos, vivemos no conflito. Mas o que é que nós somos? Profissionais ou vocacionados? Os vocacionados silenciam. Os profissionais falam. É doloroso o que eu estou dizendo, eu tenho plena consciência do que estou falando. Mas a minha preocupação nesse processo de transformados para transformar é que nós, em nome da profissionalização da nossa vocação, estamos perdendo o privilégio de sermos agentes de transformação. Nós arguímos tão bem os cacuetes da fé, as doutrinas da nossa denominação, que nós perdemos de vista a fidelidade que devemos àquele que nos vocacionou, àquele que nos chamou para o ministério. É impossível, nessas condições, ser agente de transformação. Então, meu irmão, vou dizer um negócio para você. O teu ministério, enquanto instituição, vai sempre cobrar de você a que seja um bom profissional da fé. Mas é claro que não vai te dizer com estas palavras que eu estou usando. Mas vai te cobrar isso por meio das atitudes. Aliás, nós já temos igrejas que estão exigindo metas para os seus obreiros. No entanto, as ovelhas a que o Senhor lhe confiou não querem diante delas um profissional, querem um vocacionado. Se você tiver que escolher entre a instituição e o Senhor que te vocacionou, meu irmão, mesmo que você tenha de perder todos os privilégios, não abraça nunca a instituição. Porque a instituição te ama porque você dá resultados.
A instituição te ama porque você é condizente com as expectativas dela. Enquanto você estiver na ativa, a instituição te dará tudo o que você quiser. Mas o dia que você tropeçar, lascou para o seu lado. O Senhor não faz isso. Você se cair 1000 vezes, 1000 vezes te estenderá a mão para te ajudar a levantar. A instituição não sabe o que é isso. A tua lealdade deve ser maior ao Senhor que te chamou e menos leal à instituição que legitima o seu ministério. Então, por amor das ovelhas que Deus te confiou e por amor à sua própria vida, preste bem atenção a essa estrutura e instituição que legitima o seu ministério e essas ovelhas que te foram confiadas e aquele que te chamou, te separou para o ministério. E faça a melhor escolha possível. Porque se você permanecer leal apenas à instituição, pode acreditar, você vai promover grandes mudanças, mas nenhuma transformação. Vai promover mudanças significativas, mas não transformação. Jesus não cai na crise da profissionalização da sua vocação. Por isso, mesmo diante do sinédrio que devia legitimar o seu ministério, Jesus se mantém calado, porque eu não devo satisfações a safados, pilantras como vocês. É Jesus falando, claro, não estou apontando aqui ninguém. É Jesus falando para o sinédrio, né? Jesus falando para o sinédrio. Eu não devo satisfações para gente como vocês. Por isso, diante de vocês, eu me calo. Mas se o Pai me perguntar alguma coisa, a Ele eu respondo. Jesus não cai na crise da profissionalização do seu ministério. Aliás, Jesus é rebelde contra a instituição desde pequeno. Ele se rebela contra a instituição desde pequeno. Jesus é chamado de mestre, rabi e outros nomes assim parecidos, sem ter passado por um processo legítimo, institucional, que lhe desse tal título. Jesus, como qualquer outra criança, teve acesso à escola rabínica, porque era costume entre os judeus, o menino aos 5 anos, mandá-lo para a sinagoga para aprender os livros, para conhecer a doutrina, conhecer e coisa do gênero. E este processo vai até mais ou menos 12 anos. Dos 12 entra num outro processo, até os 14, 15 anos, e daí para frente, o menino tinha que escolher alguém aos pés de quem devia continuar crescendo. Até onde as Escrituras nos autorizam. Aos 14, 15 anos, Jesus volta para casa para aprender a profissão do Pai, porque ele é chamado de o filho do carpinteiro. É filho do carpinteiro porque cresceu aos pés do Pai na carpintaria. Diferentemente de Paulo, que dá testemunho que eu cresci aos pés de Gamaliel. E o texto é claro em dizer que Gamaliel era um grande mestre respeitado em Israel. Não há mestre aos pés de quem Jesus tenha se submetido. No entanto, quando ele começa o seu ministério, todas as características que um mestre tem, que um rabino tem, Jesus as tem de chega e sobra. Jesus não é mestre porque alguém o legitimou, porque passou em alguma instituição. Jesus é mestre por vocação. Jesus é mestre por vocação. Então, a sua maestria
não depende do sinédrio. Diante do sinédrio, ele se cala. Não tenho que dar satisfações a vocês, porque não foram vocês que me fizeram quem eu sou. Eu sou o que sou por causa do Pai que me enviou. Essa consciência latente em Jesus precisava ficar latente em nós, obreiros, ministros e tudo mais. Quem é que te confiou a fazer o que você está fazendo? Não estou aqui, não me entendam mal, insinuar rebeldia contra a instituição. Não é o que estou dizendo. Não me interpretem mal. O que eu estou dizendo é o seguinte: as expectativas da instituição nem sempre coincidem com as expectativas da sua vocação. E se tiver que escolher a que expectativa satisfazer, meu irmão, aqui sim eu lhe aconselho. Mais bem-aventurada coisa é obedecer a Deus do que aos homens. Simples. É uma receita bíblica, não sou eu que estou dizendo isso. Então, se quisermos ser agentes de transformação, o ponto de partida é esta avaliação que precisamos fazer. A quem eu tributo maior lealdade? E às vezes você pode até pensar assim, mas eu não estou submisso a nenhuma instituição, do tipo, não, eu tenho autonomia na igreja local, onde eu pastoreio e tal, porque a Cristo Centro não tem, não é denominação, por assim dizer. Meu irmão, a instituição é tão sutil, mesmo que você não tenha uma que te tutele, você cria para si. Mesmo que você não tenha uma que te tutele, você cria uma para si. Você está na sua igreja, sozinho, pastoreando as ovelhas, mas você é a própria instituição de si. Então, é isso, é esta avaliação primária que nós, obreiros, nós, pastores, nós, ministros, que precisamos fazer, se quisermos ser agentes de transformação. Porque, do contrário, nós vamos promover mudanças. Só que mudança não é novidade, porque mudança é intrínseca a todo ser, desde as coisas inanimadas até as coisas vivas. O movimento é intrínseco a elas. Então, mover uma coisa de um lugar para outro, isso aí não é novidade. Se você não fizer, alguém vai fazer. Agora, transformação, amigo, tem que ter calo no joelho, mano. Ter calo no joelho. Muita oração e muito jejum. Não é pastora Flávia, cadê a pastora Flávia? Não é pastora Flávia, oração e jejum. Eu conversei com ela no comecinho e fiz-lhe uma pergunta e ela disse, pastor, só com oração e jejum. Por isso é que eu me voltei para ela. Outra coisa, ainda no texto, que me chama a atenção, é a maneira como nós nos aproximamos de Jesus. É a maneira como nós nos aproximamos de Jesus. Jesus é uma figura, é uma personagem emblemática na história da cultura humana. E as suas peculiaridades fazem dele um sujeito extremamente perigoso, culturalmente falando. Por quê? Porque quando você olha com cuidado, com cautela para Jesus, o que você enxerga, quando você o enxerga, é assustador. Não é algo tranquilo. Eu me lembro de uma experiência de Pedro. Passaram a noite pescando, de manhãzinha Jesus aparece e diz, lancem a rede aí do lado do barco e tal. E aí Pedrão, mas Senhor, nós pescamos a noite inteira. E Pedrão tinha a idade bem próxima da idade do pai dele, né? Mas a gente passou a noite inteira, não pegamos nada.
Aí você vem com essa... Tudo bem, eu não quero lançar a rede, mas sobre a tua palavra eu lançarei. E o texto diz que eles pegaram muitos peixes. Quando Pedro percebe que a rede está cheia de peixes, ele volta o seu olhar para Jesus. E pela primeira vez ele enxerga Jesus. Porque até então estava enxergando, quer dizer, estava vendo Jesus, sem enxergá-lo. Quando ele volta o olhar para Jesus, aí ele o vê. E o olhar de Jesus se fixa em Pedro. As palavras de Pedro foram as seguintes: Senhor, aparta-te de mim. Não chegue perto de quem eu sou. Não fique junto comigo. Fique longe de mim. Jesus é assustador nesse sentido. Por que ele nos assusta tanto? Nos assusta tanto porque olhar para ele, nós percebemos aquilo que nós devíamos ser e não somos. Olhar para Jesus nos torna conscientes da distância a que estamos daquilo que nós devíamos ser. Então não é tranquilo olhar para Jesus. Não é suave estar perto dele. Então, é muito mais fácil fingir que estamos perto, fingir que estamos olhando, quando o nosso olhar está focado em qualquer outra coisa, menos nele. Por quê? Porque tudo o que nós não queremos é ter esta visão acerca daquilo que nós devíamos ser e que, no entanto, não somos. E não adianta você querer lutar para atingir tal meta ou tal expectativa. Não há força nem coragem em nós para fazer tal coisa. Isso nos deixa extremamente fragilizados. Eu tenho dito que Jesus, ainda que não fizesse absolutamente nada, ele seria condenado à morte. Só pelo fato dele ser quem ele era. Porque diante dele, nós só temos duas posturas possíveis. Ou nos rendemos e assumimos a nossa miséria, ou lhe viramos as costas e o combatemos. Ou o abraçamos, rendidos, porque sabemos que nós não podemos nada em relação àquilo que nós devíamos ser, que não somos, ou então lhe viramos as costas e procuramos desesperadamente quebrar esse espelho no qual nós nos vemos refletidos. E é claro que essa foi a atitude de todos aqueles que participaram do julgamento dele. Diante de Jesus, as nossas misérias são expostas. E não são expostas para os outros, são expostas para nós mesmos. E encarar a nossa miséria escancarada não é algo que todo mundo... Não é gratuito, que nós temos dificuldade de confessar. Não é simples. É extremamente difícil. Então, esses sujeitos condenam Jesus à morte, é uma tentativa, é um esforço desesperado para destruir aquele espelho no qual eles se veem refletidos, com todos os seus podres expostos. Agora, se eles fossem humildes, o processo de transformação começaria. Assim como aconteceu com os apóstolos. Porque apesar de Pedro ter pedido que o Senhor se apartasse dele,
Justamente por ele ter pedido é que Jesus disse não. Eu quero chegar mais perto, porque eu quero fazer de você um pescador de homens. Eu quero transformar você. Pescar peixe é uma coisa, pescar homens é outra. Entre uma e outra, o movimento não é de mudança qualquer, é de transformação. Eu quero transformá-lo. E o processo começa com os discípulos, porque os discípulos, apesar de todos os podres que tinham, eles se submetem a este processo. Agora, os outros, o Sinédrio e Companhia Limitada, não se submetem. Não se submetem. Quem é esse cara que veio expor as nossas vergonhas assim? Meu irmão, e isso é análogo em quase todas as áreas. O funcionário exemplar não é bem quisto pelos outros. Porque o funcionário exemplar lembra o que todo funcionário devia ser e que, no entanto, não é. Ele não é bem quisto. O aluno Caxias não é desejado na sala de aula. Porque quando os colegas combinam faltar, todo mundo para não tomarem falta coletiva, ele é o único que aparece. Não é bem quisto. E assim em todas as áreas, até na igreja. Quanto mais santinho você fica. É horroroso isso, dentro da igreja. As pedras, são incontáveis. No entanto, o que eu quero chamar a atenção nesse sentido é o fato de Jesus sofre toda essa afronta desse julgamento injusto porque ele é diferente entre iguais. Ele é diferente entre iguais. O ser humano tende à massificação. O ser humano tende a massificar-se ou igualar-se ao grupo dentro do qual ele está inscrito ou inserido. Se todo mundo fala mal, é uma questão de tempo. Ele também vai começar a falar mal. Se todo mundo faz o que não presta, é uma questão de tempo. Naquele grupo, ele vai fazer exatamente o que todo mundo faz. O desafio é ser diferente entre iguais. Este é o desafio que Jesus se propõe e enfrenta com categoria, com disposição e se submete às consequências oriundas dessa atitude. Então, meu irmão, imagina o desafio de ser santo no meio de pecadores. O que você espera? Que os pecadores te passem a mão na cabeça? É claro que não. O que eles mais querem é que você seja um com eles. Justamente porque você se recusa, é que eles vão dar um jeito de te suprimir. Outro dia eu estava conversando com um colega um aluno na faculdade. Ele é policial. Fizeram uma apreensão aí grandiosa de entorpecentes. E aí tiraram uma fatia daqueles entorpecentes e mandaram para baixo dos... E aí então a questão era, vamos dividir. Esse sujeito tentou desafiar o grupo dizendo, eu não quero. Pronto. A salvação dele é que antes que consumassem a tal partilha, o comandante chega e encontra a apreensão. Então, tudo foi lá para a corregedoria, não sei para onde é que eles levaram. Então, quer dizer, a divisão ficou em nada. Ele diz, o que me salvou foi justamente a chegada do comandante lá no ambiente. Então, o que isso tem a ver com o nosso ministério? Nós transformados, querendo ser agente de transformação. É que nós não queremos ser diferentes.
Nós queremos ser iguais. Esse é o nosso problema. É a nossa dificuldade hoje. Se todo mundo está pregando aí no dia seguinte ele também chega na igreja, abre a Bíblia e prega a mesma coisa. Qual é a música que está no auge? Aí chega na igreja, tira a música e todo mundo canta. Nós queremos ser muito iguais. Se quisermos ser agente de transformação, nós temos que assumir o que nos torna diferente no meio dessa igualdade. E se prepare para arcar com as consequências disso. É isso que Jesus está fazendo. Eu sou diferente entre vocês. Vocês não me querem no vosso meio. Então querem me matar? Podem matar. Só que com a minha morte, vocês vão imprimir na história da civilização humana a maior transformação que vocês já viram. É isso que Jesus está fazendo. Só que nós não queremos perder os benefícios que o grupo nos dá, não queremos perder os privilégios que temos naquele grupo, então a gente faz meia-culpa. A gente é igual quando está junto, tipo Pedrão, certo? Entre os judeus, ele é judeu. Mas quando não tem nenhum judeu, ele é um bom gentio. Comendo, bebendo com a... Aí aparece um judeu, muda. Eu sou judeu, sou judeu. É isso que a gente faz. Esse comportamento não imprime, não transforma ninguém. É assim, quando a gente fala do Evangelho, o Evangelho é muito bonito de ouvir, mas ele não é tão forte quanto o que vemos na pessoa que está a falar. O Evangelho é lindo ler. Aliás, Gandhi, certa feita numa entrevista, ele diz: eu seria cristão se não fossem os cristãos. Aliás, quem leu a história de Gandhi sabe que o movimento pacifista que ele começou na Índia, que culminou na independência da Índia, foi inspirado num texto de Tolstói, O Reino de Deus está em vós, que é uma interpretação do Sermão da Montanha. 5, 6 e 7 capítulos do livro do Evangelho de Mateus. Tolstói escreveu o livro, comentando o Sermão da Montanha. Este livro caiu nas mãos de Gandhi e o movimento começa a partir daquela leitura. Eu seria cristão se não fossem os cristãos. Então a pregação, a nossa mensagem, por melhor que ela seja, por mais agradável que seja aos ouvidos, não é isso que vai mudar a vida daqueles que estão ouvindo. O que vai mudá-las é a maneira como eu vivo esse negócio que eu estou pregando. Se você não vive, você não é agente de transformação. Porque você não é diferente, você é igualzinho. Então, o que as pessoas buscam, eu disse no começo, que as ovelhas não querem um profissional da fé. As ovelhas querem um vocacionado. Porque o vocacionado não é igual, ele é diferente. O profissional, ele se padroniza. Cai na igualdade, cai na massificação. Não é isso que as ovelhas precisam. E não é para isso que nós fomos chamados para o ministério. O nosso chamado está inscrito justamente nesse imperativo de sermos diferentes entre iguais. Se está todo mundo mentindo, ousa não mentir. Se está todo mundo roubando, ouse não roubar. Se está todo mundo fazendo patifaria, ouse não fazer patifaria. Vai te arcar consequências? Mas é claro que sim. Boas ou más. Meu irmão, descubra quando você for diferente. Vai descobrir. Se Jesus, que é a vara verde, maniataram e crucificaram, o que fariam de nós as varas secas? É o que ele mesmo disse, né? Então,
O grande desafio que repousa sobre nós é este. A gente precisa, a exemplo de Jesus, desafiar essa igualdade querendo ser diferente. Agora, ser diferente não significa ser esquisito. É verdade, porque muita gente, no afã de querer fazer diferença, viram esquisitos, fazem esquisitices. Aí o púlpito vira qualquer coisa para fazer palhaçada. Outro dia mandaram um vídeo de um pastor que estava pregando, dançando breque no púlpito. Meu irmão, isso é esquisitice. Isso não é fazer diferença. Chegar aqui no púlpito, pregar de ponta cabeça, meu irmão, isso é esquisitice. Não é diferença. A diferença que nós nos referimos não tem nada a ver com essas manifestações. Tem a ver com o caráter. Tem a ver com a sincronia entre as tuas expectativas com as expectativas daquele que te chamou. Tem a ver, sim, é a obediência estrita à vontade dele. Outro dia, alguém chegou e disse assim, cara, por que você não abre sua igreja? Eu sou meio grosso às vezes quando me fazem esse tipo de pergunta. Né? Assim, sou meio grosso. Aí eu perguntei, mas essa voz está vindo do alto ou está vindo de baixo? Aí o outro se sentiu meio assim e tal. Aí eu amenizei o discurso e eu disse, cara, até agora o que o papai do céu me disse é para auxiliar o meu velhinho. E eu estou contente fazendo o que o papai do céu me mandou fazer. Cara, não é porque tem que abrir igreja, para quê? É isso que Deus mandou você fazer? Eu não temo ser o último, ser o segundo, ser o terceiro. Eu temo é não estar onde Deus me mandou ficar. É isso que eu temo. Então, ser diferente não tem nada a ver com essas manifestações exteriores. É essa sintonia da frequência do nosso coração com o coração de Deus. Porque, com certeza, se você estiver em sintonia com Deus, eu duvido que você se torne igual ao grupo no meio do qual você está. Eu duvido. Eu duvido. Estou bem com meu velhinho, por que eu vou ter que abrir igreja? Engraçado. E ainda me lembro, né? Alguém procurou o velhinho lá no comecinho. Velhinho, tome cuidado, esse cara fez filosofia. Vai te roubar as ovelhas. Eu me lembro sim. Aí o meu velhinho chegou e tal, Elias e tal, escutei esse negócio assim e tal. E aí, o que você acha? Eu disse, velhinho, a história ainda não acabou, cara. A história vai se encarregar em provar. Não tenho que dar satisfação a essa gente disso ou daquilo. A história está correndo. Vamos ver. Se em algum momento você perceber alguma coisa, cara, não tenha medo, me ponha para a rua. É verdade, simples. Então, o ser diferente não tem nada a ver com estas coisas que acontecem aqui fora. Tem a ver, sim, com o que está acontecendo dentro. É o que está acontecendo dentro. Se quisermos ser agentes de transformação, precisamos nos comprometer com aquela voz que nos separou para o ministério. E assumir as consequências de ser diferente entre iguais. Então, na faculdade todo mundo está fazendo isso. É isso que Deus quer que você faça? Não. Então faz o que Deus te mandou. Às vezes acontece algumas coisas assim bacanas. Aí o menino e tal, entra no Face e descobre que você é pastor. Depois da aula ele te puxa num cantinho. Pastor, você ora por mim? Aí você olha nos cantos. Cara, nós estamos na faculdade, cara. Que oração que você quer que eu faça? Pastor, eu estou passando isso. E eu preciso que o Senhor ore por mim. Aí naquele cantinho você abraça o menino e ora com ele. Aí você diz, caramba, Senhor, obrigado por esse privilégio. Porque é a última coisa que eu esperava fazer na faculdade. Não é isso. Porque o professor universitário é o cara que entra na sala, ele leciona, acabou a aula, se manda. Mas quando você percebe, outro menino chega e diz assim, pastor,
o pastor da minha igreja disse que quem está fazendo faculdade não pode ter nenhum cargo na igreja, porque esse é um grande candidato a ser mundano aqui dentro da igreja. Pastor, eu fiquei em crise, eu não sabia o que fazer, porque eu sei da necessidade que eu tenho de estudar, mas também eu sei do discurso que o meu pastor faz de púlpito na igreja. No meio desse conflito, eu até cheguei a pensar que estudar é pecado, como o pastor está nos dizendo. E eu estou em pecado, não mereço, não mereço, não mereço. Mas, pastor, quando eu descobri que o senhor é pastor, professor, eu entendi que não é pecado. E isso me motivou a estudar, porque eu tenho necessidade de estudar. A minha família, aí começou a contar a história da família dele. Gente, tem algo tão espetacular quanto isso. Dá vontade de falar assim uma rajada de língua na hora, mas você se segura assim. Oh, Jesus. Mistério, Jesus. Verdade, verdade. Algumas coisas. Cara, o nosso imperativo é estarmos em sintonia com Deus. Não fazer nada que Deus não nos tenha mandado. Mesmo que isso nos custe os privilégios, as bênçãos, seja lá o que for. Ser diferente entre iguais é o que Jesus fez. E é isso que transformou o mundo. É isso que nós temos que fazer, se quisermos transformar o entorno no meio do qual nós estamos. Porque se não fizermos isso, eu duvido muito que a gente sobreviva às próximas gerações. Tem outra coisa ainda que me chama a atenção nesse texto. É a maneira como a gente lida com a autoridade e com o poder. Repito, outra coisa que me chama a atenção nessa construção textual é a maneira como nós, seres humanos, lidamos com a autoridade e com o poder. Não existe uma única dimensão das relações interpessoais que não esteja inscrita na força e no poder. Nesse instante, enquanto falo, o centro de gravitação do poder sou eu. Porque eu falo, vocês ficam quietinhos. Se eu pedir a alguém para falar, necessariamente a pessoa vai falar. Porque nesse instante, eu sou autoridade, porque estou com o microfone. Estou à frente de vocês. Quando eu descer daqui, o centro de gravitação muda. Vem para aquele que estiver para cá. Então o poder vai migrando de uma pessoa a outra o tempo inteiro. Mas o poder é uma ideia. É uma ideia extremamente cruel. Porque o poder não respeita ninguém. O poder só respeita a si mesmo. E enquanto ideia, ele precisa de alguma coisa para se escorar. Porque o poder não se sustenta por si mesmo. Ele precisa de um biombo, alguma coisa em que se pendurar. Então, lá atrás, os nossos tataravós viviam inscritos na força bruta, por exemplo. No meio da comunidade, o mais forte domina os outros, porque é a escora que o poder encontrou naquelas gerações. Mudaram as gerações, essas escoras vão mudando de geração a geração. Hoje, de forma geral, a escora do poder está inscrita no conhecimento. É claro que existem conhecimentos e conhecimentos. A ponta do conhecimento hoje, ou o conhecimento de ponta hoje, é o conhecimento tecnológico. Quem domina a tecnologia hoje, domina o mundo.
Não tem conversa. Não domina a tecnologia. Você é mandado para a periferia das cogitações mundiais. Simples assim. Então, quando isso está acontecendo aqui no prisma maior, aqui no prisma menor, entre nós, o poder tem várias escoras. É claro que se você chegar e dizer, olha, eu tenho o título de pós-doutor, a maneira como as pessoas vão te olhar muda naquele instante. Eu sou mestre, muda naquele instante. Eu me lembro, a gente foi visitar uma igreja no tempo em que fazíamos o curso ainda de teologia, seminarista e coisa do gênero. Aí chegamos na igreja, o culto já tinha começado, e aí nos sentamos apenas. Entramos e sentamos. E aí o culto aconteceu, terminou o culto, aqueles abraços com os irmãos e tal, batendo papo, parará, contando alguns besterós típicos de molecada e coisa do gênero. Mas aí alguém que nos conhecia chega na roda onde nós estávamos e diz, a que se deve a visita de ilustres seminaristas? Quando disse seminaristas, quer dizer, o entorno mudou. Se é seminarista, não fala mais besterol, não conversa mais. Aí as pessoas começaram a se afastar. Daqui a pouco ficamos só com aquele irmão. Eu disse, lascou para o nosso lado agora. Porque é um tipo de escora. Conhecimento é uma escora. Mas tem outras escoras. O irmão, quando chega e diz, olha, eu sou dono da Petrobras, é claro que muda o comportamento de quem estiver por perto. O cara chega e diz, olha, eu sou muda o comportamento. Às vezes ele não precisa falar. Ele só chega e você já faz o raio-x do cara. O sapato dele deve custar uns R$1.000. Essa calça deve custar... jacarezinho na blusa. A maneira como você lida com o outro já muda, porque é outra escora. O poder vai se escorando em coisas sensíveis, porque ele em si é só uma ideia. No entanto, poder todos nós temos. Dentro dessa construção social, dentro desses modelos que nós elaboramos, poder todos nós temos. Em alguns momentos mais, em outros momentos menos, e todos nós, de alguma maneira, exercemos algum tipo de poder. Porque o poder se escora em nós em algum momento. Ora porque você adulto está lidando com crianças, ora porque você é pastor, está lidando com ovelhas, ora porque é apóstolo, porque está lidando com pastores. Amém? O poder se escora em alguma coisa. Todos nós. Não há um que diga que não tem o poder. Agora, o que dói é a maneira como a gente lida com este poder. O problema não é o poder, o problema é a maneira como a gente lida com ele. Nessa história que eu li, não tem ninguém mais poderoso do que o réu. Tudo bem ou não? Nessa história, não tem ninguém, aliás, no universo inteiro, não tem ninguém mais poderoso do que este réu. O que é que ele faz com o poder que tem? Abre mão. Abre mão. E nós, com um tiquinho de nada, um tiquinho de nada. Isso dói, cara. Dói, cara. Jesus é poderoso.
Aliás, eu às vezes brinco. Jesus não é poderoso. Jesus é o poder. No entanto, ele não quer ser servido, ele é que serve. Ele não espera que alguém lhe lave os pés. Ele é que pega a bacia e lava os pés dos outros. Ele não entrega a ninguém. Quando na noite em que ele foi pego, ele roga pelos seus, pelo menos deixem os meus partirem à vontade e façam de mim o que vocês quiserem. Ele tem todo o poder. No final do ministério ele declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas mesmo sendo poderoso, ele abre mão do poder. Abre mão do poder. E nós, como baratas tontas, corremos atrás dele. É verdade. É um problema nosso, que precisamos resolver com urgência. O poder não é para você correr atrás dele, porque o poder vai te acabar, vai te destruir. Fuja o tanto que você puder. Mas mesmo fugindo, você não ficará sem ele. Então, faça o melhor uso possível dele. Então, quando Jesus está abrindo mão do poder, olha para os escribas e fariseus, principais dos sacerdotes. Eles querem fazer crer que eles mandam na bagunça. Ordenam a população a gritarem por Barrabás e a gritarem que seja crucificado. Por quê? Porque eles mandam. Têm poder. O que é que Pilatos faz? Eu sou Pilatos. Mandem, só açoitem Jesus e crucifiquem-o, porque é isso que o povo quer. O que é que o povo faz? Seja crucificado, seja crucificado. São manifestações distintas do mesmo poder. Entretanto, o poderoso cala-se. Porque bastava uma palavra de ordem. Todo mundo cairia durinho, 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 durinho. No entanto, se cala. Às vezes, eu vejo o irmão, era um irmão, uma ovelha, igual a todas as outras. Aí foi separado, auxiliar pastoral. Muda tudo. Você sabe com quem está falando. Verdade. Muda. Muda. Se nós quisermos ser agente de transformação, precisamos aprender isso com Jesus. O poder não é para ser usado de qualquer maneira. Use-o todas as vezes que for necessário. Quando não, então, saiu de São Paulo, foi para Cambuí. Foi para Cambuí. Quem te conhece em Cambuí? Ninguém te conhece. Então não sai cantando de galo que você fez teologia, fez filosofias, fez música, você é livre docente na Unicamp. Não sai fazendo isso, cara. Baixa a bola. É necessário que as pessoas saibam que você tem nas costas? Não é necessário. Então cala a boca. Fica quieto. Cheguei no ambiente onde comes e bebes e tal, gente importante.
Aí você, quem te conhece? Ninguém te conhece. Bom, eu sou o pastor fulano de tal. Cara, cala a boca, velho. Fica quieto, cara. Não perde o privilégio de silenciar. Fica quieto. Às vezes, essa tentativa de arrogar o poder para nós, desesperadamente, de qualquer jeito, contribui negativamente no processo de transformação daqueles que estão à nossa volta. Porque todas as vezes que você sinaliza para o outro que você tem poder, você perde a humildade e assume que é arrogante. E os arrogantes não promovem transformação. Promovem mudanças, porque as pessoas mudam de comportamento em relação a você. Mas transformação não muda, não. Irmãos, gente, colegas, eu sou cristão. Não precisa fazer isso. Apenas viva. Eles vão descobrir que você é cristão. Apenas viva. Não fale nada. Eles vão descobrir que você é pastor. Não fale nada. Eles vão descobrir o que você faz. Agora, quando a gente publicita o que nós fazemos, a coisa fede para o nosso lado. Porque vertiginosamente nós negamos aquilo que pregamos. Quantas vezes Jesus disse para o mundo que ele era o Cristo? Não, Jesus não disse isso. Quando muito, ele ratificou alguém que o chamou assim. Tu o dizes. Senhor, quando o Messias vier, ele nos dirá coisas mais. Jesus conversando com a mulher samaritana. Aí Jesus olha para a mulher e diz, eu sou o cara. A mulher baixa a bola e se rende. Eu sou este de quem vocês esperam. É necessário? Sim. Depois disso, você não encontra nenhum momento que Jesus faz algum tipo de propaganda. Aliás, quando fizesse alguma coisa miraculosa, ele pedia, não fale nada para ninguém. Quando muito, vai lá no templo e se apresente ao sumo sacerdote para que cumpra o que está escrito acerca do que aconteceu. Não me publicite. Quando os demônios tentam abrir a boca para... Sai dele em nome. Em meu nome, sai. Ele manda sair o cão e manda sair ainda em silêncio, para ele não ser exposto. E aí que nós que não somos nada, qualquer coisinha que a gente faz, a gente quer pôr no Facebook, olha, eu agora estou nas Ilhas Gregas. Olha, agora estou em Orlando, estou no. Poxa vida. E aí a gente acredita que está fazendo bem. A gente acredita que está fazendo bem. Porque mostrar para os outros o que eu faço, o que eu tenho, o que eu consigo, é sinalizar até onde vai o meu poder. Poder intelectual, poder financeiro, poder. Meu irmão, não precisa fazer isso. Se quisermos ser agentes de transformação, precisamos reaprender a fazer o melhor uso do poder que nós temos. O poder que nós temos, eu vou usar entre aspas, é um poder social. É natural isso, entre aqueles que vivem em agrupamentos sociais. Só que nós, além deste poder, temos um outro poder. O poder de Deus, poder espiritual. A presença do Espírito na nossa vida. Esse poder é ainda maior. Sabe qual é a minha alegria? É saber que esse poder só se manifesta em cada um de acordo com a utilidade que o Senhor desejar.
Porque se dependesse de nós, nós viraríamos, sabe, Superman, lançando raio para tudo quanto é lado. A gente, visão raio-x, para ver quem é que pecou, quem não pecou, quem é que fez, quem é que não fez. A minha alegria é saber que este poder que Deus nos deu não depende da nossa vontade, depende da vontade dele. E ele só o manifesta quando for útil. Se não for, você pode se estrebuchar. Não acontece absolutamente nada. O irmão, num dia, foi ministrar lá na igreja. No meio da oração, as pessoas começaram a cair. Ele próprio abre o olho e diz: caraca, velho! Que bagulho é esse, cara? Eu é que estou fazendo isso. Aí vai na outra igreja, queria repetir a dose, né? Todo mundo olhando para... Aí a pergunta: cara, por que lá aconteceu e aqui não? Meu amigo, lá era necessário. Aqui não é útil. Lá era preciso. Aqui não é necessário. A minha alegria é essa, que este poder que o Senhor fez repousar em nós, com a vinda do seu Espírito Santo, esse poder não depende de nós, porque se dependesse, nós estaríamos trucidando as pessoas, à torta e à direita. Porque se com esse poder social, cultural, humano, a gente já faz o que faz, imagine se o poder de Deus dependesse de nós. Então, meu irmão, um pedido encarecido. Poder não é o problema, embora o poder seja extremamente cruel. Mas o poder não é o problema. O problema é o uso que nós fazemos dele. Se você não tomar cuidado, nem cautela com esse poder vai acabar com você. Eu leio as Escrituras, estou para conhecer um irmão que não tenha sucumbido ao poder. Em todas as Escrituras. Não tem um. O único é Jesus. Desde os primórdios. O nosso pai Adão sucumbiu, né? Estou tomando conta desse negócio e não posso comer isso. Por quê? Certo? De lá para cá, todos nós sucumbimos no poder. Então, a única maneira que temos de não sucumbir ao poder, primeiro é evitá-lo. Evitá-lo. Não me exponha. Mas, se não houver condições de, então, faça o melhor uso. Faça o melhor uso. É necessário? Então, use o poder, use a autoridade que o Senhor te deu. Do contrário, fique quietinho, que você faz melhor. Jesus não viu necessidade alguma de fazer uso do poder que ele é. Não é que ele tenha, do poder que ele é. Quando o pegaram, Pedrão tirou a espada e cortou a orelha lá do servo do sumo sacerdote. Aí Jesus disse: Pedrão, não faça isso. Se eu quisesse que alguém me defendesse, era só clamar, uma legião de anjos viria. Faria todo o trabalho, eu não tocaria em nada. Pedrão, quem a ferro mata, a ferro morre. Põe essa espada na bainha. Não me defenda. Eu sei o que estou fazendo. O poder aqui não é necessário. Jesus tinha essa sensibilidade de lidar com o poder que nós precisamos aprender. Por isso Jesus transformou a história, transformou o mundo, e enquanto o mundo continuar, vai sofrendo essas mutações, porque Jesus fez isso por nós. Se quisermos ser agentes de transformação, as lições, os princípios estão lançados. Agora, só nos resta escolher. Cumprir ou não. A escolha é nossa. Vamos ficar de pé para orar. Por favor, meu irmão,
Feche os olhos. Com os olhos fechados, queria que você pensasse no que Deus fez em você. O que Deus fez com você. Que transformação foi essa? De onde Ele te tirou? E no que Ele te tornou? Isso pode não estar visível a ninguém. Mas em algum momento nós veremos a manifestação dessa transformação. E mesmo que nós não vejamos, os outros não vejam, eu tenho certeza que você sabe o que Deus fez em você. O Senhor te separou para quê? Para fazer o quê? Ele não te separou para nada. Ele não te separou para você fazer o que você quer. Ele te separou para alguma coisa. Ele te separou para quê? É preciso que haja clareza, haja compreensão, haja entendimento daqueles propósitos para os quais o Senhor te tem separado. Porque neste mundo de mudanças, as transformações vão depender disso. O Senhor quer que você e eu sejamos agentes de transformação. Mas o ser agente de transformação, ainda que Deus o queira, não vai acontecer se nós não quisermos. Porque Deus não obriga ninguém a fazer o que não quer. Por isso Ele antes bate na nossa porta e com expectativa aguarda que nós abramos a porta para que Ele entre e ceie conosco. Esta manhã, começo de tarde, eu desejo encarecidamente que você tenha clareza dos desígnios de Deus para a sua vida. Porque se Ele não pode falar com você, é porque você não está em sintonia com Ele. Porque Ele não precisa mandar recado para você quando você está em sintonia com Ele. Trabalho profético se preza a outras coisas, não mandar recadinho. Profeta não é garoto de recados do Senhor. Ofício profético tem outros propósitos. Mas quando você se recusa a ouvi-lo, aí Ele chama um dos seus para te fazer ouvir o que você se recusa a escutar. O que Deus lhe confiou é muito melhor do que aquilo que o teu coração quer. É muito melhor do que aquilo que a sua instituição religiosa te manda fazer. A tua lealdade deve ser exclusiva ao Senhor e com todos aqueles que concordam com a vontade dEle. Se está envolvido em algum projeto que contraria a vontade dEle, meu irmão, caia fora, fique longe, porque isso vai lhe prejudicar, não vai lhe fazer bem, vai lhe destruir. Pai eterno, eu quero lhe agradecer, Senhor, pelo privilégio e pela graça, Senhor, de compartilhar a sua palavra com os meus irmãos. Eu que falei, Senhor, não sou melhor do que eles. Eu vivo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e todos nós estamos no mesmo barco, lutando, Senhor, querendo ser diferente entre iguais, Senhor. Mas tamanhas é a força dessa igualação que às vezes querer não é suficiente. Se o Senhor não nos ajudar, Senhor, nós não vamos conseguir. Pai, tome-nos nas tuas mãos
e guia-nos pelas tuas veredas, porque as tuas veredas são justas, as tuas veredas são perfeitas, as tuas veredas são agradáveis, ainda que contrariem o desejo do nosso coração, guia-nos pelas tuas veredas. Pai, perdoa as nossas falhas, Pai, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas incompreensões, Pai, perdoe o mau uso que nós fazemos da autoridade e do poder que o Senhor nos deu. Pai, nos perdoe, Senhor. Nós queremos fazer o melhor uso possível da bênção desta autoridade que o Senhor nos deu. Que, ó Pai, nos dê o privilégio de usar esta autoridade, este poder, para promover vida, para promover mudanças, transformação, e não o contrário disso, Senhor. Pai, somos teus e o Senhor é nosso. O Senhor conhece a luta, a dificuldade que cada um enfrenta. Lá onde o Senhor o plantou, lá onde o Senhor o mandou florescer, o Senhor sabe a dificuldade, a deslealdade das pessoas à nossa volta, a infidelidade de muitas ovelhas do nosso rebanho. Pai, o Senhor conhece a nossa luta. Pai, não nos deixe sem a Tua palavra, porque dela nós dependemos, Senhor. Porque se o Senhor não nos orientar, com certeza vamos sucumbir. Pai, que o alimento que o Senhor nos deu hoje, ó Pai, fique guardado no nosso coração. E nos lembre dela sempre para cumpri-la. Para que, ó Deus, enquanto vivermos, ó Pai, vivamos só para o Teu louvor. Porque somos Teus e o Senhor é nosso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.